Olá, tudo bem? Esse é o nosso quarto encontro e hoje eu quero esclarecer que o direito sucessório do cônjuge sobrevivente casado sob o regime da comunhão parcial de bens é diferente da pessoa que vive em união estável e que também tem o seu regime regulado pela comunhão parcial de bens. Isso porque essa matéria, ela sempre foi muito controvertida. Desde 2002, em razão do texto contido no inciso 1 do artigo 1829 do Código Civil. Nesse tempo todo, nós tínhamos três posicionamentos. O primeiro deles, defendido pela professora Maria Helena Diniz, no sentido de que o cônjuge sobrevivente, casado sob o regime de bens da comunhão parcial, que concorresse com os descendentes do autor da herança, exemplo, o viúvo concorrendo com a herança com os filhos daquele que faleceu, que ele deveria participar da herança tanto em relação aos bens adquiridos durante o casamento, como também em relação aos bens particulares, ou seja, aqueles adquiridos antes do casamento. Depois disso, nós tínhamos uma segunda corrente, que era defendida pela professora Gisele Hironaka. Ela dizia que o cônjuge, então, casado no regime da comunhão parcial de bens, que concorre com os descendentes do autor da herança, deve participar da herança no inventário apenas e tão somente em relação aos bens particulares, porque em relação aos bens adquiridos na comunhão parcial, durante o casamento, o cônjuge já sai prestigiado com a meação. E tínhamos um terceiro posicionamento defendido pela professora Maria Berenice Dias, no sentido de que o cônjuge sobrevivente, concorrendo então com os descendentes do falecido, deveria participar da herança apenas e tão somente em relação aos bens adquiridos durante o casamento. Ou seja, o cônjuge sobrevivente teria a meação sobre tais bens e também a herança, justamente porque a professora Maria Berenice Dias defende que os direitos do cônjuge, nesse sentido, devem ser os mesmos que o direito do cônjuge, que o direito atribuído para o companheiro na união estável. E agora, nesse ano, o Superior Tribunal de Justiça decidiu tal matéria, através da segunda turma cível, ou seja, deu uma palavra final sobre esse assunto e adotou o posicionamento, então, defendido pela professora Gisele Hironaka, e essa decisão, ela foi por maioria, sendo o voto vencido o voto da ministra Nancy Andrighi. Esse recurso especial, relatado pelo ministro Sidney Bennett, então, pôs um fim nessa discussão tão angustiante, de modo que deixou claro que se nós tivermos, por exemplo, João casado com a Maria, sob o regime da comunhão parcial de bens, e na hipótese de Maria falecer e João disputar a herança com os filhos apenas de Maria, nós teremos o quê? Teremos que dar uma olhada nessa herança e dividir essa herança em dois tipos de bens. Os bens comuns são aqueles adquiridos durante o casamento. Esse tipo de patrimônio, João tem metade, em razão da meação do regime de bens, e a outra metade é dividida, então, para os herdeiros descendentes de Maria. E por outro lado, caso Maria tenha adquirido um bem antes do casamento, uma casa, e esse bem é chamado de bem particular. Nesse caso, então, João concorrerá, ou seja, participará da herança dessa casa, assim como os descendentes de Maria, ou seja, João participa da herança apenas e tão somente em relação aos bens particulares. Então essa é uma importante novidade, que veio aí dessa interpretação, dessa palavra final dada para o STJ, que traz agora uma segurança jurídica em relação ao inventário das pessoas casadas sob o regime da comunhão parcial de bens, que vale lembrar que é o regime mais comum no Brasil desde 1977, é o regime aplicado para todas as pessoas que se casam e não elaboram um pacto antinupcial, e também para todas aquelas pessoas que se casam e não têm a obrigatoriedade do regime da separação de bens. Então, ficamos muito felizes e é muito importante que essa informação seja bastante divulgada. Muito obrigada.